Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de DNA forense. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação às técnicas de sequenciamento, precisamos conhecê-las e diferenciá-las entre si. A primeira técnica de sequenciamento empregada foi o método de Sanger, que ele foi utilizado até entre 1.500 pares de bases, basicamente através de ddNTPs, com baixa acurácia em regiões homopoliméricas, que é basicamente as regiões que tem A. Então, esse foi o primeiro método de sequenciamento, o método de Sanger, que utilizava ddNTPs. Os sequenciamentos, depois desse método, então, surgiram sequenciamentos de nova geração, conhecido como NGS, onde foram possíveis várias amplificações na mesma corrida. Quais são estes sequenciamentos de nova geração? O pirosequenciamento, o HiSeq, o sequenciamento SOLID, o sequenciamento Ion-Proton e o Nanopore. Vamos entender então um por um. O pirosequenciamento, realizado através do equipamento 454 da Roche, basicamente ele se refere então ao pirofosfato. Ele levava então cerca de 4 a 12 horas para realizar então um sequenciamento através de síntese de DNA. Nós tínhamos então um erro de leitura em homopolímeros longos, exatamente igual ao método de Sanger. A limitação do método de Sanger, infelizmente, foi mantida, apesar de estarmos diante de um sequenciamento de nova geração, a limitação permaneceu. Então, uma baixa acurácia em regiões homopoliméricas. Quais são as etapas do pirosequenciamento? Nós temos então o preparo da amostra, um PCR em emulsão e depois propriamente dito, o sequenciamento. Como funciona esse preparo de amostra? Então, serão empregados fragmentos de 300 a 800 pares de bases ligados a adaptadores A e B. O adaptador A se liga, então, à extremidade de 3' e o adaptador B se liga à extremidade de 5'. Os adaptadores, no caso, do molde do primer, que será utilizado a biotina como um primer. Então, é assim que é feito o preparo da amostra. O PCR em emulsão será, então, feito, o fragmento será ligado a microesferas. Então, a amostra que estava ligada a um primer de biotina agora será ligada a uma microesfera de streptavidina e formará esse complexo streptavidina-biotina. Nesse momento estará ocorrendo então uma PCR em emulsão e, posteriormente, finalmente irá ser realizado o sequenciamento. Como raios funciona o sequenciamento, o pirosequenciamento? Basicamente, essa é a parte que importa. No sequenciamento será liberado pirofosfato. A cada ciclo do sequenciamento, pirofosfato estará sendo liberado. A ATP sulfurase irá então utilizar esse pirofosfato que estará sendo liberado e, através dessa enzima ATP sulfurase, estará sendo produzida a luciferase, que basicamente irá emitir luz. Então, o pirosequenciamento ele está vinculado a uma síntese de DNA. Então, ele é uma técnica de sequenciamento por síntese de DNA. Ele vai utilizar lá uma PCR em emulsão, formando esse complexo streptavidina-biotina, e, por fim, a cada ciclo do sequenciamento, estará sendo liberado o pirofosfato, que estará sendo utilizado pela ATP sulfurase para produzir a luciferase, ou a luz. Dando seguimento, a próxima técnica, de nova geração, um sequenciamento de nova geração, será a HiSeq, ou a Illumina Solexa. Esta, então, será uma fase sólida com fluoróforo e também será um método de síntese, por síntese. Estaremos diante de uma multiplexação. Como que funciona a técnica HiSeq Solexa? É uma plataforma de vidro, onde oligonucleotídeos estarão lá e serão ligados a adaptadores. E esses adaptadores estarão, então, produzindo o DNA. Os adaptadores serão adaptadores P5 e P7. As pontes, então, a amplificação será feita em pontes de amplificação, cerca de 25 a 300 pares de bases, e leva cerca de 4 dias.
Então essa é uma técnica de nova geração, conhecida como Raisek Solexa. Precisamos compreender apenas que ela, assim como o pirofosfato, ela é uma técnica de síntese, contudo, essa aqui é realizada em fase sólida, enquanto que o pirofosfato era uma PCR em emulsão. Dando seguimento, teremos o sequenciamento SOLID. O sequenciamento SOLID ele ocorre através de probes ou sondas marcadas. Perceba a diferença. Enquanto que nas técnicas anteriores estávamos falando de um sequenciamento por síntese, no sequenciamento SOLID nós estamos então realizando ele através da DNA ligase, por meio de 2 nucleotídeos conhecidos. Então ele vai fazer de 2 em 2, literalmente assim. O sequenciamento SOLID, então, ele vai ocorrer a fragmentação entre 60 a 90 pares de bases, uma tag única. Nós teremos os adaptadores do sequenciamento SOLID, serão P1 e P2, e através dele, então, teremos o primer. O sequenciamento SOLID, ele também ocorre depois, ou posteriormente, a uma PCR em emulsão, assim como a técnica de pirossequenciamento. Utiliza o PCR em emulsão, a técnica de sequenciamento SOLID também vai utilizar o PCR em emulsão. Contudo, o PCR dessa feita será utilizado, então, microesferas e adaptador e DNA, sondas marcadas na extremidade 3', em superfície sólida e fixa. O sequenciamento SOLID, então, ocorrerá através da sobreposição das sondas marcadas e será empregado, então, principalmente com SNPs. E perceba, a principal diferença do sequenciamento SOLID com relação aos anteriores é que não se trata mais de um sequenciamento por síntese de DNA, e sim por ligação, uma vez que a enzima que está vinculada a esse sequenciamento é a DNA ligase, não mais a DNA polimerase. Dando sequência, com relação ao sequenciamento íon-próton. O sequenciamento íon-próton retoma a lógica de ser um sequenciamento por síntese através da formação da ligação fosfodiéster. Toda ligação fosfodiéster, quando da sua formação, ela libera H+ no meio. Liberando H+ no meio, nós temos uma redução do pH. Também será feita através de uma PCR em emulsão, assim como o sequenciamento SOLID, assim como o sequenciamento pirofosfato. Todos eles utilizam PCR em emulsão. Nós temos, então, aquela limitação em homopolímeros, com mais de 6 nucleotídeos, e a diferenciação desse íon-próton, dessa forma de sequenciamento, são poços. Então, teremos poços de DNA. Em cada pocinho desse será, então, depositado a amostra de DNA, e dentro do pocinho teremos microesferas que realizarão esse sequenciamento, então, por íon-próton. Toda vez que ocorrer a ligação de uma formação da ligação fosfodiéster, essa ligação vai liberar o H+, e teremos uma alteração, então, no pH que será detectado pelo detector. Por fim, a última técnica, a mais moderna, é a técnica nanopore. A técnica nanopore, diferente das anteriores, que eram por síntese, por ligase, a nanopore vai utilizar, então, uma helicase motora, sem síntese. Então, de forma análoga ao sequenciamento SOLID, contudo, sem utilizar a DNA ligase. Dessa vez, estamos diante de uma helicase. A técnica nanopore, ela pode ser utilizada tanto para DNA quanto para RNA e sem PCR, sem fluoróforo. Nós temos, então, a detecção através de uma alteração na corrente. É um processo eletroquímico, sem luz. A leitura é realizada, uma leitura ultra longa, até 2 milhões de pares de bases. Então, essa é a principal diferença entre as técnicas. Nanopore, sequenciamento íon-próton, sequenciamento SOLID, sequenciamento Raisek Lumina-Solexa de fase sólida e sequenciamento de pirofosfato, bem como o primeiro deles, que era o método de Sanger. Abaixo nós temos uma tabela que correlaciona todas as técnicas, a tecnologia empregada, o tempo, os fragmentos e dados em geral. Vamos à tabela.
Perceba a diferença. A técnica lá, então, 454GS, conhecida como pirossequenciamento, ela irá empregar como tecnologia a emulsão e é a única que emprega, então, a luciferase. O tempo para esse sequenciamento é de 8 horas e os fragmentos entre 400 e 500 pares de bases. A técnica do High-Sec Lumina é realizada também por síntese, assim como a primeira, só que o High-Sec Lumina utilizará um fluoróforo e leva, então, de 2 a 5 dias. A técnica Solid System, esta finalmente será, então, a que empregará uma forma diferente, que será através da DNA ligase, a ligação por sondas. Ela difere das anteriores, que realizavam, então, o sequenciamento por síntese. A primeira a utilizar uma forma diferente de detecção é através da DNA ligase, por ligação, que é a técnica de sequenciamento Solid System, através da ligase. Só que essa leva de 4 a 12 dias. E o fragmento que ela é capaz de detectar, de produzir, é de 35 a 50, muito baixo. Por fim, nós temos, então, a análise do Ion Torrent, que é feita, então, a detecção por pH. E ela também é feita através de síntese, tá? É um processo por síntese, mas a detecção é realizada, então, através do pH. Ion próton, liberação do GH+, e redução do pH. Essas são as principais técnicas de sequenciamento. Dando seguimento, faremos agora uma análise do mapeamento do genoma. O mapeamento do genoma genético ou físico. O mapeamento do genoma genético correlaciona-se à distância entre genes, transmissão mais recombinação. Essa recombinação mais de 50% nas regiões de STR. Quando se tratar de um mapeamento de genoma físico, basicamente estamos falando então de onde se encontram os marcadores. É uma análise qualitativa. Será feita então através de sondas, bandeamento e hibridização, ordenamento de fragmentos de restrição e sequenciamento. Quais são as técnicas moleculares empregadas para o mapeamento do genoma? Então, estamos diante de técnicas de hibridização, PCR, Rapid PCR e basicamente é isso. Técnicas de hibridização, que é aquela famosa RFLP, que é uma região de restrição e para expressão codominante. São as enzimas de restrição, basicamente é uma técnica que emprega enzimas de restrição. E também, junto a ela, poderá ser realizada, então, a análise lá dos mini-satélites, VNTRs, que são basicamente polimorfismos de comprimento entre 6 a 100 pares de bases, no caso de DNA íntegro. Essas técnicas de hibridização utilizam, então, sondas, enzimas de restrição, e através dessas enzimas de restrição, os fragmentos serão identificados por blot. Como eu estava dizendo, as regiões serão identificadas, então, através de técnicas de blot. Se for um South blot, será identificado moléculas de DNA. Se for um Western blot, será para proteínas. E o North blot será para RNA. Com relação às técnicas moleculares de PCR, nós temos a RAPID, que é basicamente randômico para 10 nucleotídeos, amplifica o DNA todo, não diferencia homo de heterozigotos, não codominância e grande variação. A técnica SCAR é para regiões específicas, uma técnica codominante. A técnica de PCR para detecção de STR, que são os microsatélites, utilizará então um primer específico de 2 a 6 pares de bases, com relação à questão codominante e multiplex PCR. E a AFLP, basicamente, é uma RFLP, que emprega lá suas enzimas de restrição, e depois uma PCR. Por fim, a técnica de Rapid PCR é uma técnica que extrai, purifica, quantifica, amplifica e separa regiões de STR. As regiões de STR dos microsatélites serão utilizados no CODES. Para inserir no CODES serão necessários pelo menos 20 marcadores STR.
Então, o Rapid DNA, ele te dá um perfil em cerca de 90 a 120 minutos, e não mais em horas, como os outros. Só que ele depende da amostra e de ter um DNA íntegro. Não é recomendado para ossos e dentes, nem para DNA degradado e nem para misturas de sêmen. Só pode usar para amostra de referência, ou seja, para amostras de fonte única, sem misturas. No caso de suspeitos, nós teremos um caso fechado, no caso de vítimas em casos fechados e em caso de desaparecidos. O uso limitado do Touch DNA, misturas e fios sem bulbo. Então, no caso de Touch DNA, misturas e fios sem bulbo, a utilização do Rapid DNA terá o seu uso limitado. Por fim, apenas uma descrição de como é feito a definição dos primers. Então, nós temos lá uma fita de DNA 5 linha, 3 linha, e a outra fita 3 linha, 5 linha. O primer 1 será oriundo desta parcela da fita 3 linha, 5 linha. Basicamente, ele é literalmente igual à fita 5 linha, 3 linha. Você pega, então, para a produção do primer que irá se anelar na fita 3 linha, 5 linha, você pega e literalmente copia a sequência correspondente da fita 5 linha, 3 linha. E pronto, você terá produzido o primer 1, que irá se acoplar, então, na fita 3 linha, 5 linha. Para o primer 2 é que nós temos, então, toda uma metodologia para produzir ele. O primeiro passo será copiar o final da fita molde, 5 linha, 3 linha. Então, você copia a sequência presente na fita molde, 5 linha, 3 linha. Depois você deve transformar a cópia em uma fita complementar 3 linha, 5 linha. Então, você copiou, você pega agora e transforma essa cópia numa fase, realiza a complementar dela. Depois de realizada a fita complementar, você irá então inverter a cópia de 3 linha, 5 linha para 5 linha, 3 linha. Basicamente, inverte a ordem deles. E aí você terá então produzido o primer 2. Basicamente é assim que se faz, de maneira pelo menos rudimentar, a definição dos primers. Por fim, temos ainda algumas questões com relação à deconvolução. A deconvolução é basicamente utilizada para separar perfis de DNA de uma mistura. É através da deconvolução que nós separamos perfis de DNA de uma mistura. E nós temos a RMP, que é o Random Match Probability. Basicamente é um cálculo de frequência do perfil, usado para perfil único, um indivíduo sem mistura. Utilizamos esse RMP. A teoria de Bayes e razão de verossimilhança, LR. É basicamente o padrão ouro para perfis de uma mistura. Então, se nós temos ali a vítima e um suspeito ou a vítima e um desconhecido, nós utilizaremos esse teorema de Bayes ou razão de verossimilhança, que é basicamente a medida numérica da força da evidência. Ainda teremos a PEC, que é o poder de exclusão, é a probabilidade de um indivíduo aleatório ser excluído. E, por fim, nós temos o alelo off-ladder, que é basicamente um padrão ou marcador alélico, que é o ladder. Ladder é um padrão ou um marcador alérico. O off-ladder é aquilo que está fora do padrão, ou seja, é um indicativo de uma microvariante. E esses foram, então, as análises com relação ao mapeamento do genoma. Na próxima aula estudaremos o CODES.